Vamos lá então. O livro E a Vida Continua, de André Luiz, psicografia do Chico. Nós estamos no capítulo número 13, Tarefas Novas. E só para a gente recapitular, nós tivemos no nosso capítulo número 12, bom dia Masa, Julgamento e Amor, André Luiz trazendo para nós, né, que tanto o Ernesto como a Evelina já estavam mais adaptados ao plano espiritual, né, naquela colônia em especial, mas também no próprio plano espiritual, na condição em que eles se encontravam, né, como recém-desencarnados, por ter já passado aqui, por terem passadas algumas semanas, né? Então, já estavam ali mais entrosados, conhecendo um pouco mais sobre a dinâmica do que acontecia naquela instituição. Bom dia, Andréa. Foi trazido para nós então aqui que eles estavam já interessados em começar a se envolverem com atividades, né, para se tornarem mais produtivos, para aproveitarem ali as oportunidades que surgiam, né? Então, embora fossem ainda pacientes do hospital naquela instituição, eles já começavam então agora a ter novos interesses, né? Bom dia, Gilda. E nessa busca que eles se encontravam então, Dona Evelina mostrou interesse em conhecer um templo religioso vinculado à filosofia católica, e o senhor Ernesto a acompanhou. E eles então foram até esse local, esse templo, e ali eles ouviram então, né, a instrução de um dos representantes, né? Bem interessante, a gente lembra, né, da descrição do local, na parede muito branca, diante da assistência, sob a legenda Templo da Nova Revelação, casa consagrada ao culto de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ao invés de quaisquer símbolos ou esculturas, jazia apenas uma tela recordando o semblante presumível do Divino Mestre, cujos olhos na excelsa pintura pareciam falar de vida e onipotência. Aqui também algo interessante, né? É uma tela com a imagem de Jesus, presumindo, né, como seria o Divino Mestre. Bem interessante. Nós conversamos, né, sobre as características dos templos religiosos, né, nós deduzimos, né, das características dos templos religiosos no plano espiritual, já que, né, sem o simbolismo, sem aquelas estruturas, né, sem a arquitetura que nós encontramos aqui no mundo físico, né, então bem diferente, e também ali, né, abordando a filosofia, seguindo numa outra direção, diferente da nossa, muito ligada ainda à vida num plano material, né? Enquanto no plano espiritual nós temos ali então, né, desprendidos, né, dessas influências que nós recebemos aqui no mundo físico, visando essencialmente o crescimento do espírito. Nesse local então eles encontraram um dos dirigentes, né, um dos trabalhadores, né, daquele local, e aí então foi falado sobre aquela passagem do Evangelho do apóstolo Mateus, capítulo 1 a 4, não julgueis para não serdes julgados. E toda a palestra foi apresentada em torno desse assunto, né? Então falava sobre a importância de reconhecer, de compreender as imperfeições alheias, começando pelo reconhecimento de si mesmo, e depois aqui no final, né, falando sobre a necessidade que nós temos do exercício da caridade como processo de transformação e processo de crescimento. Então toda a palestra girou em torno desse tema, e no final então aqui foi colocado, né, como parte importante para nós. Aceitemo-nos quais somos, reconheçamos o montante de nossas dívidas e coloquemos mãos fiéis no arado do serviço ao próximo, sem olhar para trás. E aí falava sobre as diversas oportunidades de trabalho que havia então naquele local e que poderiam, né, cada um dentro das suas possibilidades, buscar as oportunidades, né? E aqui então ele conclui: caridade, meus irmãos, amor para com o próximo. Muitas vezes o serviço de alguns dias pode endossar-nos valioso empréstimo de energias e meios para as empresas de recuperação e elevação que nos requisitam o esforço de muitos anos.
Oremos suplicando ao Senhor, nos inspire, a fim de que venhamos a escolher decididamente a estrada de purificação em novos e benditos avatares na instância física ou na vereda ascendente para a vida maior. Bom dia, Fabi. E aí então aqui, né, esse foi o tema, aí concluído, ambos emocionados, né, começavam então agora a se interessar cada vez mais pela vida no mundo espiritual mesmo, agora buscando essa produtividade, digamos assim. Capítulo número 13, que nós vamos entrar agora então, tarefas novas. Então, na mesma sequência da palestra que eles ouviram então naquele templo, fundamente sensibilizados com as apreciações ouvidas no templo, Evelina e Ernesto solicitaram admissão à caravana socorrista que o irmão Cláudio presidia, em visita semanal à região dos companheiros perturbados e sofredores. Então começa aqui, né, assim como André Luiz também começou as suas atividades, né, nessas excursões de auxílio, especialmente, né, nessas regiões inferiores, assim como também no plano físico, né, nas atividades junto aos encarnados, Evelina e Ernesto então começavam a se entrosar, né, também nessas caravanas socorristas. Aquele mesmo amigo do Instituto de Ciências do Espírito atendeu-lhes o pedido com simpatia e benevolência, e mais alguns dias passados vamos encontrar os dois amigos integrando o operoso conjunto de serviço que passava então ao número de 8 pessoas, 5 homens e 3 mulheres, entre as quais se achava a irmã Celusa Tamburini. Então a gente vai lembrar, né, que a senhora Celusa Tamburini, ela foi uma das primeiras pessoas mencionadas no plano espiritual, quando então os dois tiveram contato com uma das moradoras das recém-chegadas àquela colônia, e ela comentou que uma das únicas pessoas que ela conheceu que tinha certeza que eles estavam desencarnados era a senhora Tamburini. Foi ela, inclusive, né, que fez a indicação para que conversassem com o irmão Cláudio, para que depois ele indicasse esse Instituto de Ciências do Espírito, onde fizeram, né, aquele trabalho junto à psiquiatria, né, à psicoterapia também, para se entenderem agora como desencarnados, né? Então, essa senhora Celusa Tamburini fazia parte desse grupo. E aí, então, o que nós vamos encontrar aqui também esse conjunto de serviços, né? O que também vale lembrar é das diversas atividades que nós vamos ver nos relatos, por exemplo, de André Luiz, sobre todas as tarefas que estão à disposição no plano espiritual. Há aqueles que estão em condições de atuar junto aos encarnados, há aqueles que vão atuar apenas junto aos desencarnados, mas em esferas, né, em ambientes mais ou menos densos, há aqueles que estão restritos às colônias, há aqueles que fazem tarefas ainda localizadas em algumas instituições, enfim. Temos ali então toda essa diversidade de tarefas, e cada espírito então ele é direcionado para começar realmente a trabalhar, né? A gente lembra sempre aquele ditado, né, que a mente vazia é a oficina do diabo, né, e o espírito recém-desencarnado, quando ele traz ainda lembranças e impressões fortes da sua existência, né, no plano físico, acaba ali remoendo, né, muitas culpas, muitas dores, né? Por isso então essas atividades entram muito mais como labor-terapia, né? São processos terapêuticos em que através, né, da ocupação, através da produtividade, faz com que esses espíritos então vão alcançando naturalmente o reequilíbrio de que eles necessitam, né? Bom dia, embaixador. Nesse caso aqui, os dois então se tornaram produtivos. E o que nós vamos lembrar também, que nesse caso eles mesmos tomavam a iniciativa, a partir das instruções, das orientações que chegavam, em buscar essas atividades. Mas a gente vai lembrar que nem todos os espíritos têm essa mesma iniciativa. Basta lembrarmos, né, de André Luiz, bom dia, Marion, quando então ele próprio, né, começou a se interessar nos trabalhos no plano espiritual, ele teve então aquela audiência junto com outros espíritos, com um dos trabalhadores, né, dos ministros lá de Nosso Lar, e aí então alguns mostravam interesse em começar
o trabalho, mas outros começavam então, né, a protelar, né, começavam ali a encontrar, a apresentar argumentos, né, dizendo que não estavam prontos, que aquilo não era o que eles desejavam fazer, porque eles tinham outro interesse. Temos até mesmo, né, a lembrança daquela senhora que dizia que queria muito estar junto aos filhos, mas ela não tinha merecimento para isso, né, e portanto ela deveria primeiro se tornar produtiva. E aí então ela dizia, né, de todas as tarefas que ela tinha desempenhado, né, cada uma delas tinha ali, né, um rótulo que ela colocava. Um era muito enfadonho, o outro era aquilo que ela não gostava, o outro era isso, o outro era aquilo. Então nós vamos perceber que no plano espiritual nem todos os espíritos estão nessa mesma condição. Principalmente, né, falamos daqueles que estão nessas colônias, e nós vamos encontrar mais para frente aqui André Luiz comentando que muitos espíritos sequer conseguem ficar nessas colônias. Então, se nós temos aqueles que não querem ainda desenvolver nenhum tipo de tarefa, porque visam apenas ali os seus próprios interesses, há aqueles que nem esse estilo de vida, né, porque a gente vai lembrar que estar numa colônia espiritual, você vai ter que adotar um determinado estilo de vida, com relação à disciplina, com relação ao comportamento, às atividades que vai desempenhar e tudo mais. Então, se você se integra numa determinada comunidade, a gente vai encontrar isso aqui no próprio plano físico. Se você, por exemplo, né, se integra numa nova comunidade, né, num bairro, numa vila, numa aldeia, seja lá onde for, a gente pode estender aqui a nossa imaginação para criar esses ambientes, ali você vai fazer parte daquela comunidade desempenhando uma determinada atividade, desempenhando ali uma determinada tarefa. Mas aquele que entra para essa atividade, para essa comunidade, e ele se torna ali ocioso, ele acaba, na verdade, explorando o esforço alheio para se beneficiar. E a gente já sabe, então, todos os tipos de problemas que isso vai gerar, né? Nesse caso, nessas comunidades do plano espiritual, não é diferente, porque, na verdade, é um reflexo daquilo que nós encontramos no plano físico, a partir do momento em que nós entendemos que os habitantes do mundo físico são os mesmos habitantes do plano espiritual. E muitos daqueles que não conseguiram apresentar mudanças significativas no modo de pensar, vão se comportar no plano espiritual da mesma forma. E ali vão entrar em choque exatamente com, vamos dizer, os protocolos do modo como você deve viver naquela cidade, naquela comunidade. Então há aqueles que se adaptam, há aqueles que não se adaptam, há aqueles que precisam ser chamados na atenção, há aqueles que tomam iniciativa para rapidamente se ajustarem àquele tipo de trabalho, àquele tipo de vivência, né? Então tudo isso a gente vai encontrar no plano espiritual a partir do momento em que nós encontraremos lá os mesmos indivíduos que viviam aqui. Bom dia, Osmar. Continuando então, na peregrinação de fraternidade, a equipe descia na direção de vale extensíssimo, destinando-se especialmente naquele dia ao culto do Evangelho no lar de Ambrósio e Priscila, casal que desempenhava o encargo de guardiães, dentre os muitos sediados na fronteira, que assinala os pontos iniciais da zona conflagrada pelas projeções mentais dos irmãos em desequilíbrio. Então aqui quando a gente fala sobre essas zonas que são criadas, né, pelas projeções mentais desses espíritos em desequilíbrio, nós vamos encontrar então, né, um espaço vasto, né, onde essas imagens, onde essas vibrações são ali alimentadas, sustentadas por esses espíritos em desequilíbrio. E aqui nós vamos encontrar então Ambrósio e Priscila, esse casal, que se encontrava exatamente, né, na beirada, né, ali no limite desse local. Então era ali na fronteira em que eles então faziam esse trabalho, exatamente para, não apenas para se sustentarem, né, nas vibrações mais elevadas naquele ambiente tão perturbado, como também até para irradiar essas vibrações para aqueles espíritos que procuravam muitas vezes ali auxílio e encontravam exatamente ali recebendo, sendo envolvidos por essas vibrações. Então eles estavam ali, a missão dessa equipe então naquele dia era ir até esse local para conhecer e participar dessa atividade. Continua. Tão logo se lhes descortinou mais ampla faixa na paisagem, Ernesto e Evelina não conseguiam supitar as expressões
de assombro. Densa névoa a patentear-se por diversas tonalidades de cinza barrava a província em toda a linha divisória. Pela primeira vez, enxergaram nos céus máquinas voadoras que se dirigiam para a cidade, da cidade para o território sombrio, semelhantes a grandes borboletas silenciosas, refletindo o sol que lhes punha à mostra as asas, como que estruturadas em pedaços de arco-íris. Então a gente vai ver aqui também o espanto deles, né, vendo esse ambiente, e a gente vai lembrar que para nós que somos estudantes da doutrina, encontrar esses relatos nos diversos livros que nós já estudamos acaba se tornando comum, né, algo frequente. Então quando a gente fala sobre um grande ambiente com muitos espíritos em sofrimento, com uma paisagem bastante tétrica, com uma névoa muito densa, para nós acaba se tornando algo comum. Mas a gente vai lembrar aqui que esses espíritos, então, como no caso de Evelina e Ernesto, chegam no plano espiritual sem qualquer conhecimento sobre essa nova realidade e muito menos sobre essas paisagens e essas condições em que os espíritos se encontram, primeiro porque eles já imaginavam o plano espiritual a partir dos dogmas que eles então aceitavam, né, dentro da educação religiosa que tinham. No caso dela, sendo uma católica praticante, e no caso dele, sendo aquele homem mais cético, né, aquele homem mais racional, em que o plano espiritual não passava de não de uma fantasia, porque ele estudava sobre isso, mas ele tinha uma outra ideia do plano espiritual. Ambos então encontrando nessas excursões esse ambiente tão assustador, né, acaba chamando a atenção. E para nós aqui, nós tivemos, por exemplo, duas produções que trouxeram para nós mais ou menos essa visão. Então nós tivemos a novela A Viagem, vocês se lembram, quando aquele personagem, o Alexandre, Guilherme Frota, se não me engano, ele então cometeu suicídio, e aí então ele se apresentou naquele local que foi ali, vamos dizer assim, uma comparação com o Vale dos Suicidas. Esse foi o primeiro. E o segundo foi o próprio filme Nosso Lar, em que André Luiz, né, mostrou para nós ali, né, trouxe para nós aquela descrição do umbral, onde ele se encontrava, naquela região umbralina, né, onde ele se encontrava. Então são tentativas que nós aqui encarnados temos, né, para poder entender, né, como seria exatamente essa paisagem, mas certamente não chega nem perto do que é realmente a realidade que nós encontramos ali, né, já que esses ambientes, sendo a criação das projeções mentais, sendo uma projeção mental de espíritos em desequilíbrio, como é que nós vamos entender exatamente o grau de desequilíbrio em que cada espírito se encontra? Então mesmo nós, estudantes, quando nos depararmos com ambientes assim, certamente ficaremos bastante impressionados, mesmo apesar das tentativas que nós tivemos aqui de tentar ali, né, reproduzir aquilo que os espíritos relatam para nós. E aí nós vamos encontrar os dois extremos, tanto em termos de ambientes densos, ambientes assustadores, como no caso desses locais assim onde se encontram esses espíritos nessa condição de desequilíbrio, como também nos ambientes mais sublimes, né? Quando nós encontramos, no caso de Maria João de Deus, que relata para nós assim ambientes maravilhosos, né? Kardec mesmo relatando na Revista Espírita também, né, estruturas muito diferentes daquela que nós encontramos aqui. Então, tanto para mais como para menos, o que nós criamos aqui não passa de uma pálida imagem do que realmente é essa realidade, né? Até mesmo em Nosso Lar, quando nós temos ali a criação da arquitetura daquela colônia, a partir do Cidade do Além, de Ergorina, né? Em que tentavam, através ali da arte gráfica, reproduzir aquela colônia, não chega nem perto da sua realidade, né? Então estamos bem distantes do que realmente é esse local no plano espiritual. E aqui então os dois se assustaram, né, vendo ali, inclusive essas máquinas voadoras. André Luiz ele fala de aeróbus, né, que é também ali, né, um veículo, né, que causa para nós aqui grandes dúvidas sobre como realmente funciona, qual é exatamente ali o seu formato e tudo mais, né? Bom dia, Dudu. E aqui então nós vamos encontrar essas máquinas que, como foi colocado aqui, semelhantes a grandes borboletas, que punha à mostra as asas que se refletiam ao sol. Então eram equipamentos ali preparados, né, para poder, digamos assim, navegar nesse ambiente denso,
que tinha ali exatamente a função de auxílio, função de socorro junto a esses espíritos nesse local. Fantini desfechou para logo uma indagação, a que Cláudio respondeu satisfeito. São aparelhos volantes, em que viajam comissões de trabalho em tarefas de identificação e assistência. E aí, então, esses aparelhos, assim como outros veículos, né, a gente lembra em Memórias de um Suicida, carruagens que eram utilizadas, cães, cavalos. Vimos ali também veículos que se deslocavam de um ambiente para outro, com esse objetivo de transporte, exatamente porque muitos dos espíritos que são resgatados, ainda não estando adaptados ao plano espiritual e não mostrando condições de se deslocarem pela vontade própria, precisam desse auxílio. Até porque muitos desses resgatados são espíritos que se encontram realmente em condições bastante degradantes. Basta lembrar, né, aqueles padioleiros, né, aqueles trabalhadores que carregavam macas, como o próprio André Luiz, eles utilizam esses equipamentos para poder conduzir esses espíritos que sequer conseguem se sustentar. Ainda mais se deslocarem de um local denso como esse para outro mais elevado, como é o caso das colônias que nós encontramos, né? Então, desde macas, né, de caminhadas, digamos assim, que são feitas, até esses transportes também. Então são, né, recursos do plano espiritual, baseados ali, né, em fluidos, né, também ali em estruturas que nós conhecemos muito pouco quando se fala sobre equipamentos no plano espiritual. Quando nós estudamos sobre as atividades, né, no centro espírita, nós lembramos, né, que as descrições dos espíritos que atuam junto aos encarnados trazem equipamentos, né, para depuração do ambiente, equipamentos de proteção que emitem ali, né, campos magnéticos e tudo mais, né? Então, para nós também, tudo isso é muito misterioso, né? Mas fica aí a descrição como um inventário relatando para nós aquilo que é observado pelos espíritos. E pergunta então o Ernesto, a região é tão grande assim? Imagine um deserto planetário com muitas sesmarias de área, ou seja, com uma extensão muito grande de área, marginadas por cidades ordeiras e prósperas, e terá a exata noção do que nos ocorre aqui. Quando eu li esse trecho, me fez lembrar muito aquela região do Cairo, né, onde nós temos ali a cidade lá no Egito, muito próxima ao deserto que começa. Então você tem toda a parte desértica, e aqui ele faz essa comparação, que essa área deserta representa exatamente esse ambiente criado por essas mentes perturbadas. E à margem desse deserto nós temos então essas cidades que são bem estruturadas, que têm ali a sua própria organização. Então, nesse caso, essas pequenas colônias ficam próximas a esses desertos exatamente porque trabalham em função deles. E André Luiz relatou para nós, nos livros anteriores que nós estudamos, que nesses pequenos postos de socorro, existem ali muitos espíritos que trabalham, sejam como voluntários vindo de planos mais elevados, ou espíritos que estão realmente adaptados àquele ambiente. E eles estão ali exatamente com o objetivo de resgate daqueles espíritos que já apresentam um mínimo de condição de serem atendidos, né? Apesar de muitos deles, como nós vimos, espíritos que trazem grandes deformações perispirituais em virtude do grau de perturbação em que eles se encontram. Mas, de qualquer forma, seja por uma intercessão, seja por um merecimento, esses espíritos são atendidos e levados para esses locais. Então eles estão ou à margem desses desertos, como foi colocado aqui, deserto não no sentido de vazio, mas o deserto que foi colocado aqui em termos de extensão. Então, tanto esses que ficam à margem, até mesmo aqueles que ficam incrustados no meio desse local. Como a gente viu, né, colônia que André Luiz também relatou, com muralhas altas, com campos magnéticos de proteção, sendo constantemente assediados, né, por hordas de espíritos que não querem aquele local ou querem tomar aquele local. Que é exatamente o que nós encontramos aqui no plano físico, né? Se nós vemos isso aqui no mundo físico, no plano espiritual não é diferente quando esses espíritos desencarnam nessa mesma condição. Então, foi trazido para nós aqui então essas cidades ordeiras, mas em vez de cidades, entendamos como postos de socorro, né, como pequenas comunidades que, como eu disse, né, trabalham em função desses locais. Ou seja, eles existem ali exatamente para poder trabalhar de acordo com a necessidade
que se tem nesses locais, né? Então, guardiães, trabalhadores, protetores, veremos tudo nesse local. Bom dia, abraço. E continua aqui Ernesto, e esses viajantes através do ar, desencarnados como estão, acaso não lograriam seguir adiante sem esses engenhos, usando o poder de levitação que lhes é próprio? Pergunta bem interessante, né? Se os espíritos, então, podem se deslocar no plano espiritual, e nós lembramos, por exemplo, Kardec relatando para nós, né, ou melhor, os espíritos trazendo para Kardec no Livro dos Espíritos, que o deslocamento se dá pela força do pensamento. Mas se dá pela força do pensamento, a gente já deduz que esse pensamento precisa estar muito bem equilibrado, muito bem adaptado a essa nova realidade, para que ele possa, né, desenvolver esse recurso. Mas e aqueles espíritos que não estão em condições ainda disso? Como é que eles então se deslocarão? O chefe sorriu e ponderou. Tudo na vida se rege por leis. Um pássaro terrestre possui asas e foge do campo incendiado, por não suportar-lhe a cortina de fumo. Um bombeiro, a fim de penetrar numa casa invadida de fogo, veste roupa defensiva e aditou: achamo-nos à frente de perigosa extensão de espaço, habitada por milhares de criaturas rebeldes que constroem, à custa dos próprios pensamentos em desvario, o ambiente desolado que se nos impõe à vista. Aí, nesse mundo diferente, somos defrontados pelas mais estranhas edificações, todas elas caricaturas dos abrigos domésticos, de que os donos abusaram na experiência física, uma verdadeira floresta de fluidos condensados, retratando as ideias e manias, ambições e caprichos, remorsos e penitências dos moradores. Temos aí, nessa faixa umbralina, todo um estado anárquico em que o individualismo se desborda na hipertrofia da liberdade, sem os constrangimentos benéficos da disciplina, que nos faz realmente livres pela voluntária sujeição de nossa parte aos dispositivos das leis de Deus. Didima lembrou aqui, né, pensamento limitado, atitudes limitadas, né? Verdade. Bom, aqui nessa passagem, nessa resposta, nós temos vários pontos aqui a abordar. Primeiro, quando ele coloca para nós que um pássaro, quando foge de um campo incendiado, ele consegue voar, né, pelas suas próprias condições. Porém, aquele que trabalha no meio desse incêndio, ele precisa usar os equipamentos e apetrechos para que ele possa desempenhar a sua tarefa. Então, quando nós falamos num campo, no plano espiritual, em que nós temos ali essas energias muito densas, então os trabalhadores utilizam esses equipamentos. Exatamente ali pela necessidade até da proteção que eles precisam, do contrário seriam ali atingidos por essas cargas mentais tão deletérias, né? E ao mesmo tempo para que possam auxiliar aqueles espíritos que não apresentam essas mesmas condições. Aqui embaixo depois ele traz para nós um relato sobre como são feitas essas construções. Então são indivíduos que através ali da força do pensamento criam então aquelas formas, pensamento, que são na verdade ali, né, construções e exteriorizações daquilo que eles pensavam. O detalhe é que muitos deles então, de uma forma quase que natural, e a gente lembra, por exemplo, Dona Ivone do Amaral Pereira, no seu livro Recordações da Mediunidade, ela relata para nós, eu gosto sempre de lembrar porque é muito interessante aquele trecho, daquele homem que era um sitiante. E ele então vivia num sítio no plano espiritual, onde ele tinha ali tudo aquilo que ele acreditava ser a sua realidade. E é então através de algumas manobras caridosas, eles então conseguiram fazer com que ele abrisse mão daquele local, para que pudesse depois seguir ali em rumo à assistência que ele precisava. A Dona Ivone não trouxe para nós exatamente os detalhes desse sítio que ele criou como projeção mental. Mas será que aquilo que ele criou representava exatamente aquilo que ele via no plano físico quando encarnado? Ele vai criar então uma caricatura. E essa caricatura se tornará cada vez mais distorcida conforme a própria distorção que ele apresenta no seu modo de pensar. É por isso que nós vamos encontrar então espíritos que produzem as suas vestimentas,
E a gente vai encontrar isso, por exemplo, lá no livro dos médiuns, Mobiliário de Além-Túmulo, onde Kardec fala sobre reproduções que os espíritos criam pela força do pensamento. E aí então, no caso, você criar um óculos de acordo com o óculos que você usava no mundo físico, para você é uma realidade. Mas o óculos é um objeto simples. Agora imagina, por exemplo, os espíritos que vão criando ambientes. Então ele olha para aquele ambiente e ele cria. Vocês vão se lembrar, para quem assistiu ao filme Amor Além da Vida, com Robbie Williams, que fala, né, sobre a esposa que cometeu suicídio, ele no plano espiritual, então ele vai dentro daquela descrição da Divina Comédia, avançando naqueles mundos inferiores até chegar naquela região onde, conforme a orientação que ele recebeu, quem estava naquela condição de suicídio não podia sair mais. E ele então foi até aquele local e ali nós vamos encontrar, apesar ali de não ser nada doutrinário, mas a gente vai encontrar uma imagem bastante interessante. Ele chegou naquele local onde a esposa estava, ele conseguiu encontrar a esposa, por isso que o nome do filme é Amor Além da Vida, né? Porque é esse amor tão intenso que faz com que ele vá até as profundezas do mundo espiritual, dentro da proposta do filme, para encontrar aquele que era o seu grande amor. Encontrou a esposa completamente dementada, um ambiente muito sombrio daquilo que representava a casa que eles moravam, sombrio, quase numa condição de ruínas. E mais do que isso também, quando ele estava naquele local, ele também passou a sentir a influência do ambiente, quase perdendo a lucidez, porque essa é a orientação que ele recebeu. Você tem que tomar cuidado, porque se você entra lá, você também não sai. Então, esse trecho do filme mostra para nós exatamente isso, né? A intensidade da força do pensamento, as criações distorcidas a partir das mentes distorcidas, que alimentam e sustentam esses locais. Por isso ele coloca para nós, nesse mundo diferente, somos defrontados pelas mais estranhas edificações, todas elas caricaturas dos abrigos domésticos de que os donos abusaram na experiência física, uma verdadeira floresta de fluidos condensados, retratando, vejam bem agora aqui quais são os elementos que compõem, né, essas criações, retratando ideias e manias, ambições e caprichos, remorsos e penitências dos moradores. Imaginemos as mentes, então, nessas condições, que vão, nessas mesmas condições, criando projeções mentais. Como é que você pode imaginar, então, como a gente vê nas descrições dos planos mais elevados, belezas indescritíveis? Porque as mentes que sustentam e criam e sustentam esses ambientes são mentes em plena harmonia nessas esferas elevadas. Por isso, então, tal beleza que é apresentado. No ambiente físico, a criação é a mesma, o processo é o mesmo. Porém, os elementos que compõem a ação são elementos distorcidos. Temos aí também, como é colocado para nós, nessa faixa umbralina, todo um estado anárquico em que o individualismo se transborda em hipertrofia da liberdade. E aí então vem um trecho interessante que já entra agora numa parte mais filosófica. Hipertrofia da liberdade sem os constrangimentos benéficos da disciplina. Mas como é que a liberdade pode ser observada através de constrangimentos benéficos da disciplina? Porque a disciplina, a gente lembra, né, aquela passagem que eu sempre comento com vocês. Disciplina é liberdade. Pode parecer ali um paradoxo. Como é que para você ter liberdade você tem que se sujeitar à disciplina? Aí nós vamos entender que as leis, os impositivos e dispositivos da lei de Deus, fazendo com que nós então nos tornemos cada vez mais livres, quanto mais ajustados nós estamos com essas leis. E quando nós nos submetemos a ela, seguindo as regras, cumprindo ali, né, as nossas obrigações diante dessas regras, nós desfrutamos de liberdade. Para poder entender um pouco mais, é como se fossem as leis de trânsito. O motorista tem liberdade para dirigir numa cidade, desde que ele tenha disciplina para respeitar as regras. Porque ele tem essa liberdade de transitar, assim como outras pessoas também têm essa mesma liberdade.
E para isso, então, cada um vai seguindo a sua regra, respeitando o espaço do outro e tendo o seu espaço respeitado. Então, constrangimentos benéficos da disciplina é exatamente a nossa afinidade com essas leis de Deus. Se nós nos tornamos refratários a ela, significa que nós queremos violar os nossos próprios direitos e violar o direito do outro para expressar a nossa liberdade. E aí nós percebemos que aí não é justo, porque é aquela ideia, né, dos direitos e deveres. Eu tenho direito de fazer o que eu desejo, desde que respeito o dever de reconhecer a limitação que também o outro precisa, o espaço que o outro precisa. Por isso, então, para nós aqui, né, a liberdade que nós temos, né, se dá por essa voluntária sujeição de nossa parte aos dispositivos das leis de Deus. Bem interessante isso, né? Mas é aquela questão que eu coloquei para vocês. É uma questão mais filosófica, a gente precisa analisar com cuidado para entender exatamente a relação entre liberdade e disciplina. E continua aqui. E por que Deus permite a formação desses quistos gigantescos de perturbação e desordem, inquiriu Ernesto, num rasgo de lógica humana? É sempre assim, né? Por que Deus permite que isso aconteça? Por que Deus permite que nós tenhamos catástrofes no mundo? Por que Deus permite que guerras aconteçam? Por que Deus permite que um inocente morra? São perguntas, né, como foi colocado aqui, inquiriu Ernesto num rasgo de lógica humana. Então a nossa lógica humana é assim. Por que Deus não nos cria todos perfeitos? Por que nós temos que passar por provas e expiações para que a gente alcance a perfeição, se Deus poderia criar todos perfeitos? Por que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, com tantas dores, com tanto sofrimento, sendo que Ele poderia simplesmente nos colocar todos num paraíso? É a lógica humana. E aqui então a resposta: ah, meu amigo, obtemperou o irmão Cláudio, sempre que indagamos de nossos maiores por que não interfere a divina providência no campo da inteligência corrompida no mal, a resposta invariável é que o Criador exige sejam as criaturas deixadas livres para escolherem o caminho de evolução que melhor lhes pareça, seja uma avenida de estrelas ou uma vereda de lama. Deus quer que todos os seus filhos tenham a própria individualidade. Creiam nele como possam, conservem as inclinações e gostos mais consentâneos com seu modo de ser, trabalhem como e quanto desejem e habitem onde quiserem. Somente exige, e exige com rigor, que a justiça seja cumprida e respeitada. A cada um será dado segundo as suas obras. Todos receberemos nas leis da vida o que fizermos, pelo que fizermos, quanto fizermos e como fizermos. De conformidade com os preceitos divinos, podemos viver e conviver uns com os outros consoante os padrões de escolha e afetividade que elejamos. E, entretanto, em qualquer plano de consciência, do mais inferior ao mais sublime, o prejuízo ao próximo, a ofensa aos outros, a criminalidade e a ingratidão colhem dolorosos e invariáveis reajustes na pauta dos princípios de causa e efeito que impõem amargas penas aos infratores. Somos livres para desenvolver as nossas tendências, cultivá-las e aperfeiçoá-las, mas devemos concordar com os estatutos do bem eterno, cujos artigos e parágrafos estabelecem sejam feitas e mantidas no bem de todos e no amparo desinteressado aos outros as garantias de nosso próprio bem. Então, uma resposta muito sábia, como sempre, mas ainda assim a gente pensa, né? Se eu fosse Deus, eu faria diferente. Se nós fôssemos deuses, do modo como nós gostaríamos, nós entenderíamos exatamente o processo de evolução de todas as criaturas. Há aquele relato que eu sinceramente não consegui achar fonte original, mas me parece ser um jornal italiano, que quando Bento XVI visitou
um dos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, ele teria perguntado, segundo o repórter, onde está Deus que não impediu que isso acontecesse? Então, diante daquela tragédia humana, né, que marca de uma forma tão triste a história da humanidade, nós pensamos nos vilões e interpretamos aqueles que sofreram como vítimas. Mas quando nós, então, transcendemos as barreiras da nossa vida material e começamos a entender a imortalidade do espírito, a história de cada um e a necessidade de cada espírito para a evolução, a gente consegue, então, perceber que, sendo Deus perfeito e tendo leis perfeitas, essas leis, então, impõem a cada um de nós as experiências que nós necessitamos, por mais dolorosas que elas sejam. Então, há aqueles que sofrem pela necessidade do resgate e há aqueles que são impulsionados pela dor de acordo com a sua necessidade. Mas como nós podemos fazer, então, esse julgamento? Categorizar quem é vítima, quem é algoz? A gente vai saber que ninguém reencarna para provocar o sofrimento. Mas aquele que provoca o sofrimento, como nós vimos aqui, terá como resposta, já que a lei exige grande rigor, que essa justiça seja cumprida e respeitada, aquele que infringe essa lei responderá de acordo com a intensidade, pelo que faz, quanto faz e como faz. Então, se eu fosse Deus, eu faria diferente. Se nós fôssemos deuses, nós entenderíamos, então, todo esse trajeto de cada criatura e a necessidade dela. É para nós realmente um grande desafio. A Angelina colocou, né? Ele nos cria simples, nós que escolhemos os caminhos tortuosos, a porta larga, né? E de fato é assim, porque ainda nós vamos manifestando essa nossa tendência. E é muito interessante, né? Porque quando a gente fala sobre essa questão de Deus e dos caminhos que a humanidade já tomou, e por que Deus permite que essas comunidades existam, como foi a pergunta colocada aqui por Ernesto, eu assisti a um documentário que falava sobre a Espanha e mostrava a imposição da Espanha, da Inquisição Espanhola, nos séculos XVI, séculos XVII, né, a ideia da imposição religiosa na conversão das criaturas e todos os malefícios provocados pela Inquisição. E a pergunta é, por que Deus permite que isso aconteça? Aí nós vamos lembrar que as criaturas vão se esclarecendo através das experiências que vivenciam, a partir das escolhas que fazem. Aquelas que fazem escolhas equivocadas terão, através de um resgate doloroso, a oportunidade do despertamento. Aquelas que fazem as escolhas certas avançarão nesse caminho de crescimento que elegeram. Então, quando nós vemos assim que a humanidade vai passando por fases, desde a sua fase mais primitiva até alcançar, e assim nós esperamos que alcance logo, o estágio mais consciente, mais elevado, é importante que essas experiências dolorosas que a humanidade vai vivendo, seja para ela então lições, sejam para ela experiências que despertem sua consciência. Porque se não fosse dessa forma, nós expressaríamos esse mesmo primitivismo através de outras escolhas. Por isso que através, né, de conflitos religiosos, de imposições dolorosas religiosas, de guerras que nós criamos, escravidão e tantas outras ações que nós praticamos, resultado do nosso egoísmo. Então nós vemos o evento, mas nós não analisamos as motivações de cada indivíduo para criar esses eventos. E são essas motivações que vão mostrando para nós o nosso estágio, o nosso estado de superioridade ou de inferioridade. Então aqueles grandes movimentos caritativos que expressam a bondade humana, não é o evento em si, mas são os indivíduos que trazem essa bondade no coração, que se juntaram e criaram aquele movimento. As guerras não é a guerra em si, mas são os indivíduos com seu egoísmo e com a agressividade em seus corações, com a falta do amor ao próximo, que criaram esses eventos. Então, enquanto nós analisamos os eventos e ficamos chocados com os resultados, nós estamos vendo, na verdade, ali individualidades passando por esse processo de transformação. E aqueles que naquele momento criaram aquele evento estarão depois respondendo por isso através de experiências muitas vezes silenciosas.
É aquele indivíduo que fica restrito na sua casinha, no seu casebre, passando por uma situação extremamente difícil, sendo que no seu passado ele fez parte de um grande movimento. Então nós temos ali uma forma equivocada de entender essa lei de causa e efeito. Mas certamente nós veremos ali a necessidade de cada um, sendo depois ali trazida como resposta dessa lei de causa e efeito. Avançando um pouco mais, vamos em frente. É bem interessante essas instruções que chegam para nós, né? Dá para a gente começar a ter uma clareza naquilo que vai mostrando, né? Atingindo a orla escura da esquisita povoação que começava aqui e além, surgiam criaturas andrajosas e aliadas. Não se podia afirmar fossem criaturas análogas aos mendigos de alguma praça terrena em penúria. Esse ou aquele habitante do imenso arrebalde davam a ideia de pessoas que o orgulho ou a indiferença tornavam espiritualmente distantes. De par com esse gênero de transeundes, outros pareciam entremostrando ironia e desprezo na mímica encarnecedora com que apontavam os viajantes ou a estes se dirigiam. Quase todos exibiam roupas estranhas, cada qual obedecendo às condições e dignidades a que supunham pertencer. Então nós vamos encontrar aqui, naqueles habitantes, né, que estavam ali à margem daquele grande deserto, né? Mais uma vez, não é o deserto de vazio, mas aquele grande espaço que compunha essa comunidade tão desorganizada que estava ali no plano espiritual. Eles então, aqui nessa caravana, estavam ali no limiar, na fronteira desse local. E aqueles espíritos que estavam então próximos a essa fronteira mostravam essas características. Então não dava para fazer essa comparação como se fossem mendigos aqui no mundo físico. Mas mostravam pessoas orgulhosas e indiferentes de acordo com aquilo que eles viveram no plano físico. Encontravam irônicos, encontravam homens com desprezo, pela mímica escarnecedora, ou seja, eles usavam então essas mímicas para zombar, para poder escarnecer daquele grupo de viajantes. Roupas estranhas, obedecendo às condições e dignidades a que supunham pertencer. A gente vai lembrar de André Luiz, que ele relatava lá naquele ambiente umbralino onde ele se encontrava, pessoas que vestiam vestidos, roupas, fraques, né, smokings, só que tudo esfarrapado, tudo sujo, porque eles criavam essa mesma imagem daquilo que eles viviam no plano físico. A moda, o estilo, a riqueza que eles exibiam quando encarnados, eles projetavam isso no plano espiritual, mas como a gente lembrou que aquilo que eles usavam como roupas, aquilo que eles criavam em termos de estrutura e de habitações, era resultado da exteriorização das criações mentais perturbadoras. Então, embora eles se vissem vestidos daquela forma, as suas mentes não eram capazes de reproduzir com fidelidade aquilo que eles usavam. Então eles criavam, na verdade, aqueles esboços, né, aqueles rascunhos que poderiam ser daquilo que eles vestiam. E era exatamente o reflexo daquela mesma prepotência, daquela mesma arrogância, daquela mesma ganância que apresentavam quando encarnados. Então é interessante a gente ver isso. O espírito se vê no plano espiritual do modo como ele se via. Só que, na verdade, aquilo que ele se vê, sendo resultado da sua mente perturbada, vem ali então apenas aquela sombra do que ele vivia anteriormente. Mas ainda assim ele sustenta essa mesma condição. Ele se acredita realmente como alguém com poder. Ele se acredita realmente alguém ainda com riqueza. E a riqueza material nesse caso. Há uma pergunta desfechada por Fantini, pois Evelina e ele eram os únicos adventícios na equipe socorrista, ou seja, os novatos, né? Cláudio observou. De modo geral, os milhares de irmãos que se abrigam nessas paragens não se aceitam como são. Habituaram-se de tal maneira às simulações, aliás, muitas vezes necessárias, da experiência física, que se declaram ofendidos pela verdade.
Aqui ele vai falar para nós, né, sobre aquilo que nós vivemos no mundo físico, que nada mais é do que uma simulação. Nós simulamos uma riqueza, simulamos, né, uma vida num determinado ambiente, porque aquilo não necessariamente reflete a realidade do espírito. Porque essa realidade do espírito vai exatamente ser demonstrada pelos seus valores, pela sua conduta moral, pela sua inteligência. O resto é tudo matéria que não passa apenas de um cenário onde nós nos encontramos. E aí então no plano físico, quando eles então deixam, né, os seus palacetes, hoje é interessante, a gente fala casebre e palacete, que é uma linguagem bastante antiga, né, de imaginar aqueles palácios. Hoje a gente poderia dizer, né, aqueles que viviam, né, nas periferias, nas favelas, nos condomínios, né, então a gente poderia usar hoje essas estruturas, né, porque realmente nós falamos em termos de arquitetura. E há então um espírito que viveu num grande condomínio, numa cobertura, com grande riqueza, ele chega no plano espiritual mostrando ali toda a sua condição moral desequilibrada. E isso faz com que ele se sinta ofendido, porque ele era tratado, ele tinha toda a riqueza e todo o requinte quando encarnado. E no plano físico agora ele se vê como um mendigo nesse local. E ele fala, como eu, ainda mais eu, você sabe com quem você está falando? A gente via muito também isso com relação aos senhores de escravos, que eram donos de grandes fazendas, com grandes riquezas, com grande cultura, que viajavam pelo mundo, que tinham tudo, e de repente no plano espiritual eram mendigos fugindo daquelas sombras, né, dos espíritos que eles escravizaram. E aí então eles se sentem mais revoltados ainda. No livro, se eu não me engano, Os Mensageiros ou Missionários da Luz, André Luiz fala isso, de uma mulher que era dona de uma fazenda, e ela exigia ser tratada como tal. E aí o próprio Kardec, né, no livro Céu e Inferno, como também na Revista Espírita, a Rainha de Oude, que era uma rainha riquíssima na Índia, que acabou desencarnando na França numa viagem que ela fez, e aí na entrevista Kardec, ela exigia de Kardec ser tratada como Sua Majestade, sem se dar conta dessa nova realidade. E muitas vezes o espírito se dá conta que desencarnou, mas não quer dizer que ele aceita. Por isso então colocaram aqui, né, foi colocado, né, habituaram-se de tal maneira às simulações, ou seja, eles aceitam como verdade aquilo que eles viviam no mundo físico. Aliás, muitas vezes necessárias, né, porque aquela experiência dentro daquele contexto é uma necessidade que o espírito tem. Porque é ali que ele vai manifestar os seus valores, é ali que ele vai ter os recursos para poder se desenvolver. Então o espírito vai nascer numa condição de pobreza ou numa condição de riqueza, que são simulações que vão oferecer para o espírito um ambiente onde ele então vai mostrar realmente quem ele é. Então muitas vezes é necessária. Então, mas ele se habitua àquilo. Ele acredita realmente que ele é aquilo que ele viveu como encarnado. Tanto na pobreza como na riqueza. Muitos espíritos desencarnam no plano espiritual acreditando-se como mendigos. E precisam ser despertados que eles não são aqueles mendigos que eles eram. Mas que aquela condição foi necessária durante um período. Que agora é hora dele retomar sua consciência como espírito que é. Como espírito imortal. E aqueles que viviam na riqueza chegam no plano espiritual precisando desintoxicarem-se daquela ideia da riqueza para se mostrarem como espíritos imortais que são. Mas muitos desses, então, se declaram ofendidos pela verdade. Viveram anos e anos na esfera carnal, desfrutando essa ou aquela consideração pelos valores de superfície que exigiam, enfatuados e não se conformam com a supressão dos enganos e privilégios imaginários de que se alimentavam. Então eles não admitem que perderam aquilo que eles tinham. Narcisos fixados à própria imagem na retaguarda. Muitos se transferiram diretamente da vida física para a região nebulosa sob a nossa vista. E outros muitos habitaram, logo após a desencarnação, cidades de recuperação e adestramento semelhante à nossa. Então olha que interessante. Narcisos fixados. A gente lembra Narciso, né, a personalidade lá da mitologia greco-romana, é aquele que se via como reflexo, no reflexo da água e se amava acima de tudo. Então é aquele indivíduo que mostrava exatamente o orgulho, a vaidade quando encarnados,
e no plano físico se mostravam assim. Quantos e quantos são assim? Mas ele coloca que muitos desses foram diretos para esses planos inferiores. Outros foram recolhidos para essas cidades. Entretanto, sempre tem um mas na história, né? À medida que se evidenciavam tais quais ainda são na realidade, absolutamente sem quaisquer simulacros dos muitos de que se valiam na instância terrestre para encobrirem o eu verdadeiro, ou seja, voltando para o plano físico, para o plano espiritual, e se vendo como realmente são, sem essas imagens e fantasias que alimentaram quando encarnados, rebelaram-se contra a luz do mundo espiritual que nos expõe, amostra a natureza autêntica, uns diante dos outros, e fugiram de nossas coletividades, asilando-se no vale de sombras geradas por eles mesmos. Então é o que a gente tinha comentado, nem todos os espíritos que vão para esse local se adaptam, se aceitam como são. Porque para estarem lá eles precisam reconhecer aquilo que eles fizeram, os erros, né, e aceitarem, né, a necessidade de transformação. E aqueles que não se aceitam simplesmente fogem. Alguns vão para essas faixas vibratórias, outros seguem junto aos encarnados, influenciando com os seus desequilíbrios e tudo mais. E depois ele coloca: fugiram de nossas coletividades, asilando-se no vale das sombras, geradas por eles mesmos. Aí, na penumbra criada pela força mental que lhes é própria, com o objetivo de se esconderem, dão pasto em maior ou menor grau às manifestações da paranoia a que todos se afeiçoam, entregando-se igualmente, em muitos casos, a lastimáveis paixões que procuram debalde saciar até as raias da loucura. E aí são vícios de toda ordem, do apego, do jogo, do sexo, do domínio, da violência, enfim. Criam ambientes e dão vazão para que esses ambientes, então, alimentem essas condutas. E para finalizarmos, irmão Cláudio, lembrou Evelina, o senhor já penetrou nesses sítios atingindo algum ponto distanciado da orla? Já acompanhei diversas caravanas de fraternidade e socorro, utilizando veículos diversos, alcançando praças estabelecidas muito longe de nós. E que viu? Vilarejos, cidades, povoações e aldeamentos vários, em cujo seio espíritos de inteligência cultivada e vigorosa, mas profundamente pervertidos, dominam enormes comunidades de espíritos menos hábeis no comando das situações. Contudo, tão pervertidos, via de regra, quanto eles mesmos. Nós já tivemos, né, descrições, por exemplo, no Libertação, onde Gregório era um dos líderes daquela grande comunidade. E ali uma comunidade de perversão, de domínio, de escravidão, de viciações diversas, né? Cláudio sorriu e ressaltou. Aí depois ele vai falar para nós aqui sobre o que é exatamente essa ideia da perversidade, que não é um julgamento, mas é uma observação para poder descrever aquilo que eles encontraram, né? Então a gente continua no nosso próximo encontro, que ele vai falar então sobre esses espíritos pervertidos, né, que ele então observou nesses locais. Então tanto eles quanto os ambientes que eles criaram e controlam também são ambientes de perversidão. E aí nós vamos depois entender mais uma vez, né, quando ele coloca, né, quando digo a palavra pervertidos, não me proponho a julgar os nossos irmãos transitoriamente encastelados na sombra. Desejo apenas qualificar para a compreensão de quem chegou recentemente da vida física a posição desses amigos doentes. E depois ele continua aqui, né, trazendo aqui a sua explicação sobre esses locais e as condições em que esses espíritos se encontram nesses ambientes. Então a gente termina por aqui esse nosso encontro de hoje. Paramos aqui na página 97, continuando ainda conhecendo um pouco mais sobre esses ambientes, né, o modo de viver e o trabalho feito pelos espíritos para poder auxiliar essas comunidades.
trabalho que nós vamos encontrar aqui bastante difícil, porque muitos desses trabalhos demandam não apenas esforço, mas muito tempo também. Mas